seremos também atingidos por essa espada. A espada que rasga sem ferir, que corta sem deixar cicatriz, que promove apenas o bem da nossa alma. E essa noite, amados, eu prossigo pregando em Marcos. Prossigo pregando em Marcos capítulo 6. E hoje eu quero falar de um personagem desse capítulo 6 que promove em mim emoções contraditórias. Promove em mim sensações diferentes. Sei que você já está abrindo lá, mas deixa aberto lá e olha para mim agora, tá bom? Abre lá em Marcos 6, deixa lá aberto e olha para mim. Eu quero falar de alguém que está aí nesse capítulo, que é um sujeito, e eu uso a palavra sujeito aqui de maneira muito respeitosa. Um indivíduo que eu gosto dele, simpatizo com ele, tenho um certo apreço por ele, vou com a cara dele de alguma maneira, sinto até uma certa compaixão dos problemas que ele enfrentou. De fato, eu vou até dizer aqui que eu admiro. Esse é um lado das emoções que esse personagem desperta em mim. Mas por outro lado, ele também me irrita às vezes. Ele também me torna chateado com ele. Eu até digo mais, ele me incomoda. Se eu pudesse dizer uma coisa sobre ele, quando essas emoções são provocadas em mim, eu diria que esse é um sujeito quase que irremediável, caso quase perdido. É uma das pessoas talvez mais tolas de todo o Novo Testamento. Esse capítulo mostra esse personagem e dá prosseguimento ao grande tema do capítulo 6, que é falar sobre incredulidade. Mas a incredulidade nele aparece de uma maneira muito mais espantosa. Eu diria, muito mais surpreendente. Eu sei que no Brasil a gente gosta de usar essa linguagem futebolística, né? Do futebol. Esse sujeito coloca a bola na trave, mas não faz gol. Ele está que nem o meu Botafogo. Está que nem meu Botafogo, está quase sendo rebaixado e não consegue vencer para sair dessa situação. Ele é bem parecido com alguém que tem tudo para fazer gol, mas o cara dá mole, facilita, erra a jogada e não bota a bola na rede, não faz o que deveria fazer. Ele é alguém que chega muito perto da verdade, mas acaba perdido. Quem é esse sujeito? É o rei Herodes. Rei Herodes. Ele é apresentado para a gente no capítulo 6. E eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo quem é esse personagem e o que ele pode ajudar a gente a entender sobre incredulidade. Abra então agora a sua Bíblia, já aberta, em Marcos capítulo 6, e vamos ler então a passagem que temos aí do verso 7 até o verso 29. Primeiro Marcos começa falando sobre as instruções que Jesus dá para os 12. Texto em que, pela primeira vez, Jesus envia os discípulos a pregar. Ele transfere para eles a autoridade de expelir espíritos imundos. Eles saem pelo caminho pregando. E o texto diz também que eles sofrerão resistência, rejeição. Tem um monte de coisa que eu podia falar sobre esse texto, mas eu não vou falar disso hoje, eu quero avançar. Então vamos apenas ler essa passagem, prosseguindo então na leitura de Marcos 6. O texto mesmo que eu quero considerar vai começar no verso 14. Mas acompanha comigo a partir do verso 7. É dito assim: chamou Jesus os 12
E passou a enviá-los enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E agora Marcos vai começar a narrar para a gente a morte de João Batista, que, como vai dizer o texto, foi morto por ordem do nosso personagem de hoje, Herodes. Vamos lá o texto então. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, isso que a gente acabou de ler antes, acerca de Jesus, da autoridade dos seus discípulos. Porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João. É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Está aí o nosso personagem, Herodes. Sabe que, de todos os evangelhos, o único que narra essa história com todos esses detalhes é Marcos. Nem Lucas, nem João
nem tampouco Mateus fazem isso. É só Marcos que registra para nós essa história sobre Herodes. E eu disse no início, amados, que tem coisas em Herodes que me impressionam, que me agradam. Coisas que eu gosto de ver em Herodes. Coisas que eu, de verdade, aprecio. Aprecio. Talvez um bom resumo das coisas que eu aprecio em Herodes está no verso 20. Dá uma olhada só no que é dito sobre Herodes no verso 20. Tem coisas admiráveis aí sobre Herodes, coisas muito interessantes sobre Herodes, coisas muito entusiasmantes sobre Herodes. Olha só. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Está aqui. Herodes tinha virtudes. E eu quero dar esse crédito para ele. Eu não quero esconder que essas coisas aqui são admiráveis, agradáveis, proveitosas, positivas. Se não vejamos a primeira delas, é que João promovia algum impacto em Herodes. A pregação de João, a presença de João, fazia Herodes parar para pensar um pouco. De fato, João tinha algum efeito positivo sobre a vida do rei. Tanto é verdade que o texto diz que Herodias queria matar João, ao passo que Herodes o mantinha em segurança. Versículo aí 20 termina dizendo isso, que ele o mantinha em segurança. E que Herodes descia lá no cárcere para ouvir João pregar para ele. Que ele tinha uma admiração por João. Ele chega a dizer que ele temia João sabendo que ele era um homem justo e santo. Isso é uma boa coisa em Herodes. Ele apreciava João. Ele considerava as coisas de João e a presença de João, a pessoa de João, digna da observação dele. Ele não ignorava João, não desprezava João. Se é uma coisa que eu posso dizer sobre Herodes nesse momento, é que ele tinha uma atração pela mensagem de João, pela presença de João, pela vida de João. Sabe que eu conheço muita gente assim. Gente que admira cristãos, que admira a fé cristã, que admira o Senhor Jesus, a mensagem de salvação que ele veio trazer, a bondade, a mansidão, o amor, a graça que ele tem para oferecer. Mal comparando, era assim que João se comportava, ou melhor, Herodes se comportava quanto a João. Mas tem um outro detalhe, amados, que é surpreendente. É que além de ele ter uma admiração, um temor por João e pela pessoa dele, o texto diz que ele ouvia João e ficava perplexo. Está aí no meu texto, pelo menos é assim que aparece no meu. João ficava, ou melhor, Herodes ficava perplexo. Ele considerava o que João pregava, dava ouvidos a isso, e isso tinha algum efeito sobre a vida dele. Pelo menos algum grau de perplexidade ele experimentava. Ele sabia que o que João falava era a verdade. E o que João falava para ele, amados? Veja o verso 18. Pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Está aí um pregador que não é muito agradável não, hein? Ele bota o dedo na ferida e diz o que é essa ferida. Ele era um pregador que apontava o pecado de Herodes, mesmo sabendo que ele era o rei, sem medo das consequências que isso teria sobre a vida dele. Olha, eu sei que tu está adulterando com a mulher do teu irmão. Eu sei que tu estás fazendo algo que não é lícito. E o que é impressionante é que Herodes ia para lá, para o cárcere.
ia para a prisão, ouvia João, concordava com João, sabia que o que João estava falando era verdade. Esse é um crédito positivo para ele. Gente que concorda com o Evangelho, sabe que o Evangelho é verdadeiro, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida, salvação a todo e qualquer pecador, que se emociona, que guarda isso no coração, que vê com perplexidade essa verdade, que até se deixa impressionar por ela. Assim Herodes. Ele vai lá, fica perplexo, se sente atraído por João e está interessado no que João está dizendo e sabe que o que João diz é verdade. Verdade. Como se não bastasse, havia até um grau de convicção em Herodes, porque o texto diz assim, olha, quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Essa expressão, hein, amados, escutando de boa mente, é o mesmo que dizer o seguinte, que João fazia Herodes ter algum grau de convicção do que ele havia feito de errado contra Deus. Ele ouvia de boa mente e ele não conseguia ficar longe de João. Quando ele estava na presença de Herodias, ele esquecia do que João dizia para ele. Quando ele estava na presença de João, ele concordava com o que João dizia para ele. Mas ainda assim, eu quero dar esse crédito para Herodes. Ele tinha interesse pelas coisas que João tinha para dizer para ele. Tinha um grau de convicção no coração dele. Tinha uma espécie de sensibilidade atrativa para o que João tinha para dizer. A única explicação é que ele sentiu algum grau da verdade que João estava lhe apresentando. Herodes é muito parecido, amados, com gente que sente a verdade. Gosta de estar nas reuniões em que a pregação do Evangelho é feita. Gosta de ser lembrado da graça revelada em Cristo a pecadores. Gente que até admite que é pecador, que sabe que o seu pecado é errado, que se emociona, se torna perplexo, que se abate, que entristece-se, que sente de fato o peso do seu pecado. Era isso que Herodes experimentava. Ele ficava perturbado quando João falava aquelas coisas para ele. Eu admiro Herodes nesse aspecto. Admiro. Porque eu acho que o Evangelho tem muito a ver com isso. Mas tem uma coisa que me irrita em Herodes. Me irrita. Tem uma coisa que me deixa muito chateado em Herodes. É que todavia isso tudo fosse verdade, isso tudo não teve resultado algum na vida dele. Embora ele fosse um homem que temesse a João, um homem que sabia que ele era justo e santo, embora ele fosse um homem que queria ouvir João, que ficava perplexo quando ele pregava, que tinha uma mente que era disposta a ouvi-lo, Herodes foi capaz de fazer o que fez com João. Herodes foi capaz de fazer o que fez com João. Herodes foi capaz de tirar a cabeça de João. Todavia, tudo que era admirável em Herodes se mostra inútil. Não serve para nada. Sabe onde eu quero chegar? Você já sabe onde eu quero chegar. Quero chegar, amados, num ponto em que a incredulidade pode se apresentar da maneira como Herodes nos apresenta ela aqui. É o sujeito que quase chegou, mas não chegou. Para usar uma expressão popular,
nadou e morreu na praia. O sujeito nadou. Ele se deixou impactar pela mensagem do Evangelho. Ele se interessou pela mensagem do Evangelho. Ele se impressionou com a mensagem do Evangelho. Ele se perplexou com a mensagem do Evangelho. Ele queria ouvir a mensagem, ele concordava com os fatos. Ele tinha a faca, o queijo e o pão na mão. Mas morreu na praia. É um sujeito que é quase crente, mas não é. Não se engane. Gente assim vai estar no mesmo inferno de gente que viveu a vida inteira escandalosamente no pecado. Não se engane. Herodes, embora tenha todas as boas intenções que ele nos apresentou, tornou-se indivíduo para tornar o inferno um lugar de boas intenções também. Não se engane. Herodes tinha muito boas intenções, mas elas não serviram para nada. Para nada. E por quê, amados? Por quê? O que aconteceu com Herodes, hein? O que aconteceu com esse rei que apresenta virtudes tão interessantes, mas que acaba fazendo aquilo que a gente jamais imaginaria que ele pudesse fazer? Uma coisa que pode acontecer comigo e com você. E aqui o link que eu quero fazer desse texto com a gente. Nós podemos incorrer no mesmo erro de Herodes, se não avaliarmos o que está por trás dessa atitude dele. Nós podemos incorrer na mesma armadilha e imaginar que a incredulidade é só uma coisa escandalosa, declarada, uma rejeição aberta. Não é verdade. Há incrédulos que concordam com sermões, incrédulos que se tornam perplexos com sermões, incrédulos que apreciam a fé cristã, que até desejam ser parecido com os crentes, incrédulos que se sentam em bancos de igreja, que cultuam a Deus, mas que tornam todas essas coisas inúteis, porque cometem os mesmos erros que Herodes cometeu. Não nos enganemos, o ponto aqui, amados, é que Herodes é apenas a anunciação de um erro que a gente pode conhecer muito de perto em nossa própria vida. Então vamos ver isso. Como é que Herodes errou? Por que ele errou? O que ele fez? Como é que ele deixou as coisas caminharem nessa direção? Primeiro, vou te dar 3 respostas. Primeiro, eu penso que Herodes cometeu o erro de nunca avaliar a questão a fundo, a sério. Ele vivia aquilo que eu vou chamar de espiritualidade espasmódica, ou espiritualidade do alto e do baixo, da febre terçã, de uma febre que aparece de vez em quando e depois vai embora. Herodes até parava para ouvir João, até considerava o que João tinha para dizer, até concordava com as verdades que João apresentava para ele. Mas bastava Herodes ir embora da presença de João e tudo aquilo era esquecido. Ele dava festa, enchia a cara e prometia aos seus súditos que daria para eles o que eles quisessem. O que Herodes faz é uma coisa que às vezes, amados, a gente pensa que nós não podemos fazer, mas podemos. A gente pode começar a olhar para o Evangelho só nessa superficialidade. Ah, pastor, isso aí eu já sei, já conheço, já entendo. Mas a gente nunca para pensar de verdade nessas coisas. Uma vez perguntaram para um homem assim: e você já se converteu? Ele falou assim: ainda não, estou esperando. E está esperando o quê? Estou esperando o melhor momento. Isso é uma boa desculpa para quem está empurrando com a barriga, sabe? É que nem Herodes,
isso é verdade, eu concordo, sei que isso é verdade, mas amanhã eu vejo isso, amanhã. Depois eu olho, depois eu penso, depois eu avalio. Depois eu paro para refletir melhor. Foi o que Herodes fez. Herodes sempre achava que havia um amanhã, que ele podia esperar um pouco mais, que ele podia aguardar a melhor oportunidade. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Pastor, hoje eu vou. Hoje eu me decido. Hoje eu me volto para Cristo. Não, melhor amanhã. Melhor a gente pensar melhor umas questões aí. Herodes pensava assim. Ele até concordava. Isso até produzia emoção, impacto, verdade no seu coração, mas ele preferia adiar. Mas deixa eu te perguntar isso essa noite. Há quanto tempo você está adiando? Há quanto tempo? O que mais falta para você se dar conta de que enquanto você não levar essas coisas a sério e a fundo, você na verdade não se converteu? Não se engane. Agora é a hora de você se reconciliar com Deus de uma vez por todas, não é amanhã, não é depois. Você já levou o Evangelho até as últimas consequências na sua vida? De fato você já avaliou